Um abraço para todo mundo ligado aí no meu timão. Sou Vitor Scaroli, falo diretamente do CT Joaquim Grava, porque hoje, terça-feira, a imprensa pôde acompanhar aqui o início da última atividade do Corinthians visando aí o jogo importantíssimo contra o Cuiabá. Partida essa que será realizada aí na Neoquímica Arena nessa quarta-feira aí, né, 8 horas da noite. Então, um jogo importantíssimo, o Corinthians precisa pontuar. E aí a imprensa teve acesso aqui ao aquecimento, aqueles, né? Mas tem atualização para vocês sobre desfalques e eu vou passar nesse vídeo antes. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí sua expectativa para o jogo. E agora sim, vou contar tudo que eu vi, principalmente a parte dos desfalques, certo? A imprensa acompanhou, portanto, o aquecimento, o início da atividade, aquele bobinho, aquela resenha toda ali, né? Aquele bobinho que tem os petelecos, enfim, tem castigo. E alguns testes físicos também, testes esses que acontecem diariamente antes das atividades ali, aquela ativação muscular, melhor dizendo, né? Então, na hora que ia começar a parte tática, certo? A imprensa foi convidada a se retirar e aí sim, sem imagens, inclusive neste exato momento está acontecendo aqui um trabalho tático no CT Joaquim Grava, mas a imprensa não tem acesso, certo? O que a imprensa teve acesso foi não vou falar em esboço, mas um desenho tático ali que eu acho que temos alguns spoilers. Antes, vou falar dos desfalques. Carlos Miguel e Fausto Vera não apareceram em campo aqui também. O Carlos, a dupla, né? Os dois jogadores estão treinando em horário alternativo, em horários alternativos aqui no CT Joaquim Grava. Então não participam da atividade com o restante do elenco. Carlos Miguel treinou no período da manhã, Fausto Vera estava aqui, inclusive vimos o Fausto Vera aqui de longe, né? Na parte interna ali do CT. Então tudo leva a crer que ele está fazendo o seu trabalho agora, mas não em campo com os demais jogadores. Carlos Miguel e Fausto Vera desfalques. Carlos Miguel já negociado aí com o Nottingham Forest, não joga mais pelo Corinthians, isso, né? Não tem mais nenhum clima para ele aqui. E Fausto Vera, em negociação avançada com o Atlético Mineiro, realmente deve se transferir aí e morar na Belo Horizonte, né? Isso não ficou bom, mas enfim, bela cidade aí, diga-se de passagem. Fagner e Pedro Henrique também lesionados, né? Com lesões relativamente sérias, né? Já estão longe aí, fora de ação há um tempo. Ambos, caiu até um mosquito aqui agora na minha cabeça, ambos aí também trabalhando na parte interna do CT Joaquim Grava, né, já estão naquele processo de dar uma corrida em campo, mas nada, não dá nem pra gente chamar de transição, né, é aquela corrida ali, aquele trote com os preparadores físicos ali, com tênis, não é nem com chuteira ainda, não trabalham com bola e ficam só na parte interna ali na academia, tá, então Fagner e Pedro Henrique vão demorar um pouquinho para voltar aí a ficar à disposição do técnico Antônio ou Oliveira, fechou? Então os desfalques é esse, Carlos Miguel, Fausto Vera negociados, Fagner e Pedro Henrique lesionados, não dá nem para falar em transição, trabalham na parte interna, menção também, claro, Romero e Félix Torres estão com as suas respectivas seleções, né, o zagueiro aí com a do Equador, o Romero que é do Paraguai. Agora sim, vou falar o desenho tático que o Antônio mostrou assim na hora que a gente estava saindo, um possível time titular. Tá, eu vou falar possível porque não tinham só 11 jogadores em campo, pelo contrário, eram 15, tá? Eram 15, agora de cabeça assim, até me fugiu, mas eram 15, e alguns setores ali tinham duas opções, vocês vão entender. Vamos lá, no gol, Donelli, na lateral direita, Mateuzinho e Léo Maná estavam lado a lado ali, né? Então eu não sei como que é a dinâmica dessa atividade, mas eu imagino que uma hora vai jogar o Mateuzinho ali, outra hora o Léo Maná, e testes estão acontecendo, e o Antônio Oliveira rodando um pouco o elenco também. Então, Donelli, Mateuzinho, Léo Maná, Kaká, Caetano e Hugo, Ranieri, Breno Bidon e Garro, Coronado também apareceu no meio campo ali também, e aí tem outras alternativas, tem Mosquito na direita, estava ali no campo também, Wesley, Yuri Alberto e o Pedro Raul também estava nesse bolo aí dos titulares, dos possíveis titulares aí para o jogo de amanhã, enquanto isso os reservas, os demais jogadores do elenco, realizando uma outra atividade no campo ao lado. Foi isso tudo que aconteceu no CT Joaquim Grava. Fechou? Comenta aí. Tamo junto e é nóis, hein? Valeu!